temos trabalhado muito nessas 3 ou 4 semanas sobre a vida dos apóstolos, né? O limite, os atos do apóstolo, né? Os atos dos apóstolos, os atos apostólicos, porque o nosso crescimento, ele é paulatino. Diz o edificador, numa certa palestra, Calquei, ele diz que você primeiro não é pai, você é o quê? Filho. Depois de filho, você vira o quê? Pai, mãe. Depois, tios. Depois você vira o quê? Avô. E assim vai. Avós, né? Então nós vamos crescendo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando títulos. Isso é importante, né? As pessoas serem promovidas na vida, né? Porque a vida sem essas promoções, elas ficam meio que vazias, né? Então é importante, porque Deus assim fez. E no ato ministerial também é a mesma coisa, né? Você começa ali, nasce em Cristo, passa ali pelo sistema, como muitos ainda têm passado, né? E outros recebam aí que não vão passar por aquilo, principalmente os filhos, né, de vocês, que já nascem nessa graça, não vão ser impactados pelo sistema religioso, mas muitos vão lá, porque isso aí é um império de 2000 anos, né? E para ser aceitados como são, mataram muitos, judiaram muito, roubaram muito, enganaram, zombaram, machucaram muita gente. E os que nasceram após aquela posição forte deles, né, de covardia, os que nasceram acostumaram com aquilo, né? Igual o escravo, filho de escravo não briga, ele fica escravo, aceita rápido, porque ele já nasceu daquele jeito. Assim são os nossos irmãos e os filhos dos nossos irmãos. Eles nasceram na escravidão, então aceitam aquilo assim. Não, meu pai, minha mãe, rapaz, sempre foi católico, eu nasci católico, vou morrer católico, eu nasci batista, vou morrer batista. Meu pai, minha mãe, eu tenho que respeitar. Meus pais são adventistas há 50 anos, 100 anos, eu vou mudar de religião agora? Se foi bom para eles, vai ser bom para mim, vou. Porque eles não conheceram o que é liberdade. Quem nunca conheceu o que é liberdade, abençoado? Como é que ele vai poder dimensionar isso? Não tem jeito, não é isso? Não tem como. Então, ele não vai saber o que é liberdade. Então, nós fomos crescendo nisso aí. E hoje, eu já me sinto uma outra posição ministerial, até reconhecida pelos próprios irmãos e pela pregação, porque o que promove é a pregação. Então nós viemos desenvolvendo, crescendo, até ser dia perfeito. E continuo crescendo ainda nessa área. E onde eu creio que quando o Senhor vê que já estamos bons naquilo que falamos, já detemos uma porcentagem altíssima, chegarão muitas pessoas, muitos sábios, e aonde nós vamos realmente discutir a nível muito tremendo com eles. E eles já terão visto os feitos nossos, porque nós não caímos de paraquedas nisso. Eles vão perguntar: quantos anos você já está nisso? Então nós temos que ter esse lastro, essa vida passada, para que eles possam analisar o nosso crescimento, porque não existe varinha de condão aqui. É o que diz o apóstolo: crescei na graça, crescei. Então é um crescimento. E estamos chegando, eu creio, naquilo que o Senhor está firmado para nós, para mim, desde o ventre da minha mãe. Eu não escolhi isso, porque certamente isso que eu estou fazendo eu não escolhi. Mesmo porque nós críamos que íamos ser arrebatados, transformados, não é isso? Então não havia possibilidade mais de ninguém pregar, não é verdade? Ninguém ia pregar mais, porque ao arrebatamento íamos para Armagedon receber as ordens
espirituais, com o corpo transformado, certamente não teríamos nenhuma função mais ainda nesse corpo, né? Não teríamos. Mas isso não aconteceu. Então é sinal que haveria uma outra manifestação. Então o apostolado trabalha com evidências. Olha, eu não tenho que falar muito, eu tenho que falar o que está escrito. A linguagem minha tem que ser a linguagem bíblica. Eu não posso colocar muitos dos meus pensamentos nisso. Né? Tem que ser com evidências bíblicas. Né? Porque nós não aprendemos de homem algum isso. Nós aprendemos com Jesus Cristo, homem. Então nós aprendemos com Deus. Né? Eu aprendi com Deus. E esse apóstolo, ele diz, e aprendei de mim. Né? Ele diz, sejais meus imitadores. Então nós temos que seguir esse caminho apostólico. E nós sabemos que o apóstolo que nós temos que seguir é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. O único. Né? E não teve outro apóstolo do gentio a não ser o apóstolo Paulo. E nós temos que imitá-lo para nós não sairmos daquilo que Deus delineou para a igreja na terra. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, onde nós lemos lá, que Deus estabeleceu limites, demarcou um espaço para que o apóstolo pudesse trabalhar com liberdade dentro daqueles limites estabelecidos pelo Senhor. E ele diz que a cada dia ele vai aumentando esses limites, vai aumentando para que nós alcancemos mais filhos de Deus, mas tem que estar na esfera dos limites de Deus. Eu não posso avançar, ainda que ansiosamente ficamos em querer que todos de imediato recebam essa palavra, mas tem que estar dentro dos limites, porque senão nós vamos ultrapassar e aí não nos daremos bem. Então esse apóstolo diz que ele não recebeu de homem algum, e que nós devemos imitá-lo dentro disso. Lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas 1, Tiago 1, do versículo 11 e 12, nós vamos ver algo aqui tremendo. Paulo dizendo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Tremendo isso. E nós temos que transportar para cá, né, no século 21, de uma forma bem inteligente. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz que não recebeu de homem algum, quem eram esses homens alguns que ele estava falando? Os apóstolos de Jesus de Nazaré. Porque Paulo foi um abortivo, ele veio depois de Jesus de Nazaré. Ele não veio antes, ele veio depois da cruz e não antes da cruz. E antes da cruz estava Jesus de Nazaré e os seus discípulos, que viu ele cumprindo a lei e aprenderam muita coisa com ele. E Paulo diz, olha, eu não recebi de homem algum, porque esse evangelho não é segundo os homens, mas recebi e aprendi essas revelações com Jesus Cristo. Então nós temos uma base muito forte aqui, para nós darmos agora um alimento sólido para a igreja. Eu posso falar isso, que não recebi de homem algum? Sim. Por quê? Aprendemos com quem? Jesus Cristo, homem. Ele, um homem, mas só o que ele tinha não era de homem. Era de quem? Do Senhor, do céu, que veio sobre ele. E ele veio trazendo essas revelações esmiuçadas para nós. Você vê que a linguagem tem que ser sempre uma linguagem simples, porque tem que atingir a todos.
E Paulo diz que Deus não tem chamado muitos nobres, muitos sábios desse mundo. Não, o nosso povo é um povo simples, um povo que não tem uma literatura muito aguçada do mundo, não tem. É uma linguagem simples, uma educação simples, e o que nós falamos tem que ser algo que todos entendem, porque esse evangelho é para todos os filhos, que estão em várias camadas, simples, rica, nobres, tem. Todos os apóstolos experimentaram isso, né? Porém, a maior parte são simples, porque ele diz que ele buscou as coisas loucas e desprezadas deste mundo, aqueles que não são. Então é a camada das pessoas simples. Você vê que quem ajuntou em volta de Jesus de Nazaré? Os judeus simples. Nós vimos Paulo também da mesma forma, nós vimos o edificador também da mesma forma. É da mesma maneira. Então a nossa visão não são para os nobres, porque o próprio Paulo diz que Deus não tem chamado muitos nobres. Da nobreza não tem, porque o da nobreza não submetem, porque eles acham que o Deus deles é o quê? O dinheiro, a riqueza, e eles são felizes pelo que eles sabem, não só material, mas culturalmente. Na cultura dele, na inteligência, na formação didática deles, eles definem o Deus para eles. Então Deus escolheu as coisas loucas e desprezadas desse mundo, aquelas que não são, para confundir eles, que acham que são alguma coisa diante do Senhor. Então, Paulo diz, essa palavra que eu recebi, não aprendi de homem algum, não foi segundo os homens, mas foi segundo a revelação que eu tive em Cristo Jesus, quando ele foi levado aonde? Ao terceiro céu. Ele teve aquela primeira experiência na estrada de Damasco, quando Jesus falou com ele, porque ele perseguia a igreja, e quem persegue a igreja persegue a Cristo. Aquele foi o primeiro impacto, mas depois o conhecimento foi no terceiro céu, que a gente não sabe quanto tempo que ele ficou lá. E ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Então ele teve um bom tempo no paraíso, ouvindo palavras inefáveis, para transmitir à igreja. Por isso que só os espirituais entendem Paulo. Eu sou adepto totalmente à sua doutrina, ao apóstolo, porque ele recebeu a boa palavra. E as pessoas dizem, por que você fica falando só nesse Paulo? E irrita eles. É engraçado, o nome de Paulo irrita as pessoas, rapaz. Eu não sabia disso. Mas que Paulo, rapaz? Paulo nem andou com Jesus de Nazaré. Eu falei, pois é, e ele irrita vocês desse jeito? Ele irrita vocês desse jeito? Não sendo um discípulo de Jesus de Nazaré, porque ele foi separado para isso, pessoal. O apóstolo que é separado, ele incomoda as pessoas. Assim é? Então, o apóstolo, com essa dedicação, com essa postura, ele deve se gloriar sim, porque é o que diz a palavra, aquele que gloria, glorias no Senhor. Mas quando? Quando ele promove a fé, a vida de fé aos gentios. É necessário que ele promova essa fé. Aí, uma vez que ele consegue promover essa fé entre os gentios, ele pode se gloriar. Tranquilo, porque ele conseguiu o objetivo. Lá em Gálatas, lá em 2 Coríntios 10, 15 e 16, vamos lá, Tiago, primeiro. Aí. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, então a fé tem que ter o quê? Um crescimento. Crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, a função do apóstolo é o quê? Fazer com que o Filho de Deus, o gentio, viva pela fé.
E Ele é o que promove isso. Nós aprendemos, infelizmente, no sistema, que a fé é algo que deve se buscar, não é isso? Fazer jejuns, orações, ir para os montes, joelho, boca no pó, e diz: Senhor, eu preciso de fé, dá-me fé, Senhor, dá-me fé, Senhor. E nós vimos que dentro da esfera dado ao apóstolo, não é isso. Ele diz: crescendo a vossa fé, seremos sobremaneiras engrandecidos entre vós. E ele vai promovendo com o quê? Com o Evangelho. Porque só o Evangelho de Cristo vai trazer a verdadeira fé na nossa vida. Assim é, abençoado? Fora disso, nós vamos estar enfesados, como muitos, né? É a fé que dura até a esquina. Se não aparecer nada que atribule ele muito, ele mantém na fé, atribulando, ele desespera. Então essa fé é uma fé mentirosa, né? Uma fé mendiga, uma fé que não tem riquezas, não tem poder, né? No versículo 16 ele diz: a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então, a fim de anunciar o quê? O Evangelho. Então, esse Evangelho vai crescer a vossa fé. Vai você sendo mais robustecido para viver uma vida de fé no Senhor. Então, crescer a vossa fé em Cristo, o ressuscitado, é lógico. Tá? E nós vimos que essa fé, ela só é alcançada debaixo da graça. Fora da graça, nós não vamos alcançar. Está aí em Gálatas 3:26, que a nossa fé não pode estar em Deus, ela tem que estar em quem? Em Cristo. A fé em Deus é o quê? O rudimento. A fé em Cristo, graça. Vamos ver aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então você tem que ter a fé em Cristo. Quem trouxe Cristo? O apóstolo Paulo. Que ele trouxe o Cristo o quê? Ressuscitado, e não o Nazareno. Porque se você colocar no Nazareno, você está o quê? Antes da cruz. Aí você fala: eu tenho fé em Deus. E Paulo, promovendo a verdadeira fé, ela tem que estar em Cristo Jesus. Outro versículo aqui, Filipenses 3:9, olha aí. E seja assado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, quando você tem a fé em Cristo, automaticamente ela é transferida para quem? Para Deus. Agora, se você for direto a Deus, não tem como, porque não foi o que Cristo disse. Você não tem como ir a Deus a não ser por mim. Sem mim nada podeis fazer. Então, a questão é Cristo. E Cristo é o quê? Sabedoria e poder. O que você vai crer em Cristo? A palavra dele, o Evangelho dele. É o que está dito aí, seja assado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E qual foi a justiça de Deus? A graça, que nos o quê? Inocentou, nos perdoou para sempre. Papai, isso aí é algo que está na sua mente, então sua fé está totalmente firmada em Cristo. Lá em Colossenses 2:5, outro versículo aqui para você firmar isso, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. A fé em Cristo é na palavra, que é o que? O seu Evangelho, que é o que? A graça de Deus. Por quê? Cristo é o autor. Lá em Hebreus 12:2, olha aí. Olhando para Jesus, autor e consumador da
autor e consumador, aquele que deu criação e aquele que vai findá-la também na transformação. Porque depois da transformação você não precisa de fé mais. A fé é para viver aonde? Na terra. Porque é aqui que nós temos desafios. E para nós vencê-los, tem que ser na fé em Cristo. Que é o que? Na palavra. Que ele diz, né? Que sem mim nada podeis fazer. Vós tendes o que? A mente de Cristo. Então, essa vida cristã é que promove as grandes realizações pelaquilo que nós falamos, de acordo com o evangelho dele. Assim é, abençoado? E essa fé em Deus é o que? É lei. É fé que não tem valor, né? Vamos ver só em Gálatas 3:23, essa fé também que é promovida. Olha aqui, ó. Mas antes que viesse a fé, então Paulo estava depois da cruz. Então ele está dizendo aqui que antes não tinha fé. Antes que viesse a fé, mas tinha uma fé, que era a fé o quê? Humana. É a fé de que cada um tinha, que acreditava mais em Deus. Não era a fé de Deus, era a fé do homem. E agora Paulo promove uma fé genuína. O apóstolo promove uma fé genuína. Ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. Então ele fala de uma fé diferente daquela que os antigos tiveram, que promoveram eles. Não é que não tinham, mas alguns tinham uma fé que era avantajada, porque acreditaram muito em Deus, acreditaram muito na palavra, no judaísmo. Então eles alcançaram muitos objetivos, muitas propostas vieram se realizar diante dos olhos deles. Mas essa fé aqui, ela é diferente. É a fé genuína, que é a fé de Deus em nós. Essa é a que está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, quer dizer, presente de Deus para nós. Assim é? E aquela fé que tinha antes, era uma fé o quê? Se tornou uma fé o quê? Primária. Paulo fala sobre isso lá em Hebreus 6:1, né? A qual ele diz, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Então esse Cristo era quem? O de Nazaré. Quando ele fala deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, é a do Cristo que estava em Jesus de Nazaré. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento em obras mortas e da fé em Deus. Então, a fé em Deus, o que tem que ser feito? Deixada. Porque agora, você não pode falar Deus se você não falar primeiro Cristo. Porque Cristo é o mediador. Não é isso que diz lá em 1 Timóteo 2, né, 4 e 5, ele diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Então, uma vez que você está na fé de Cristo, você foi mediado, transportado para o seu evangelho. Então vai ser promovida essa fé, e essa fé vai causar grandes acontecimentos na sua vida e em toda a igreja. Porque ela vem pelo quê? Pela palavra e confessada, falada. E esse mando de Deus foi dado ao apóstolo. E só ele tem como trazer essa vida de fé aos filhos. Porque o apóstolo que recebeu o quê? As grandes revelações. Paulo diz, por causa das grandezas, das revelações do Senhor na minha vida, foi-me colocado o quê? Um espinho na carne. Então Paulo recebeu as grandezas das revelações de Deus para transferir para a igreja. E a igreja agora, ao ouvi-lo, que nós somos extensão desse apóstolo, né, na sobreedificação, estamos trazendo as grandezas também, que se você submetê-la e começar a acreditar, crer e começar a falar aquilo, isso vai acontecer na sua vida e na minha vida.
Assim é? Então, esse apóstolo, ele tem essa ordem. E ele diz que uma vez promovendo essa fé, ele vai ser engrandecido entre a igreja. Ele vai ser engrandecido, porque grandes coisas vão acontecer contigo. Então, esse mando, Deus deu para o apóstolo. E só ele tem como trazer essa vida de fé aos filhos, porque ele tem a graça, o evangelho revelado, né, de Cristo, nas suas 3 etapas que nós falamos. Primeiro é o quê? Fundamento. Segundo, edificação. Terceiro, sobre edificação. Então isso para nós tem que ser beabá, viu, abençoados? Nós estamos na sobre edificação. E quando você falar isso, os nossos irmãos em Cristo vão dizer: que língua é essa que você está falando? Que língua estranha é essa aí? Sobre edificação, o que é isso? O que significa isso? Aí você pode, que vai lembrar de 1 Coríntios 3. Vamos lá, Tiago, põe lá. 1 Coríntios 3:10. Aí, ó. Segundo a graça que me foi dada, Paulo recebeu a graça, foi dada a Paulo essa graça. Lancei como perito, construtor, arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como o quê? Sobre edifica. Então você tem que ter esse beabá, porque essa linguagem que para nós aqui é comum, mas lá fora, né? Não, abençoado. Eles vão falar que você é louco falando sobre isso, porque eles não sabem que está escrito isso, eles não sabem disso. Por quê? Os elementos que estão ministrando eles lá, que são os impostores, não pregam sobre isso. E isso aqui é o básico para uma vida cristã genuína na terra. Se ele não souber que existe essas 3 etapas, ele não está agindo como cristão. Ele está agindo como o quê? Um judeu. Eu explicando para uma pessoa sobre isso, ele diz: mas espera aí, judeu, gentio? Não acho que Deus é de judeu, Deus é de gentio, não entendo isso não. Falei, por que você não entende isso? Não, eu creio que Deus é Deus de todos. Falei, você conhece a Bíblia? Conheço, você já leu isso na Bíblia? Não, nunca. Pois é, então você, para falar de Deus, você tem que conhecer muito a Bíblia. Não tem esse negócio, eu acho que Deus não entra na boca de ninguém, acho. Ou ele é, ou ele não é. Ou você é salvo, ou você é um perdido, um dos dois. Então é decidido na mente espiritual se você é um salvo ou não. E você tem convicção, porque você sabe que você não é judeu, você é um gentio. E você, como gentio, está debaixo do quê? Da graça dado a Paulo, segundo a graça que me foi dada, e depois estendida para o outro e para o a sobre-edificação. É difícil de entender? Para nós já não é mais, né? Mas quem não conhece, isso é difícil de entender. E nós temos que esforçarmos para promover a fé, porque quem não entende isso não vive pela fé. Ele vive no corre-corre da vida e aguardando a sorte, que amanhã pode acontecer e como não pode acontecer também. Porque sempre perto da sorte está o quê? O azar. E nós não contamos com isso, com sorte. Nós contamos com o quê? A bênção de Deus que está sobre nós. Essa é a nossa fé, é o nosso crer. Então essas 3 etapas é necessária. Por quê? Lá em Romanos 1,17, olha o que diz o apóstolo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá por fé. Então quer dizer, o que é viver por fé? É você estar todo domingo aqui e durante a semana ouvindo a graça. Isso é viver por fé, porque lá você está tendo uma ordem na sua mente para você vencer todas as coisas na terra pela fé. Porque o gentio que não tem a graça vence também, abençoado. Vence, muitos vencem, mas não é pela fé.
é pela sabedoria humana, pela força humana. Essa aí não agrada a Deus. Eles até agradecem a Deus, porque eles tiveram uma educação de um Deus fantasma, bonzinho para todo mundo. É o Papai Noel, né? E nós não, nós temos um Deus que é justo, que diz que nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo e vivemos de fé em fé. Porque o justo viverá por fé, e fé jamais desiste, assim é? Pela palavra. Então a fé está fundamentada basicamente em quem? Em Cristo. Porque ele diz que ele é o autor, o criador da fé e o consumador dela. Então, quem tem a fé, só quem tem essa palavra. Quem não tem essa palavra, nessas 3 etapas da graça, não tem a fé de Deus. Ele está meio enfesado, fazendo as coisas, no grito, ganhando no grito. Esforça, empurra com a barriga aqui, consegue ir falar, foi Deus que me deu. Né? Você vê nos carros, né? Aquela plaquinha, foi Deus que me deu. Presente de Deus. Não tem sentido. Você vê que aquilo é algo promovido pela religiosidade. Ele quer até agradar a Deus, mas para agradar a Deus tem que ser pela fé. E para ter a fé, você tem que ter o conhecimento do Evangelho da Graça. Senão você não a tem. É um processo. E nós somos os transmissores disso aí. Então a fé tem que estar fundamentada em Cristo. Paulo diz, segundo a graça que me foi dado, lancei o fundamento. No versículo 11 ele diz, e não há outro fundamento, a não ser quem? Cristo Jesus. Então a fé tem que estar fundamentada em Cristo. E para estar fundamentada em Cristo, tem que estar fundamentada no seu Evangelho. E a sua fala e a minha fala que vai dizer se nós estamos na fé ou não. O que você confessa, o que você fala, o que você transmite da sua boca. Paulo diz, aquilo que eu criei, isso também falei. É o que foi colocado na sua mente. Você acorda, você diz ainda, hoje é o melhor dia da minha vida. Você diz que todas as coisas hoje cooperam para o meu bem. Nesse dia eu sou mais que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é meu, tudo me foi dado. Quer dizer, você desafia o mundo que diz ao contrário. Você está desafiando, chamando a existência. Pelo quê? Fé. Então, a função do apóstolo é levar a igreja a agradar a Deus em Cristo. Essa é a função do apóstolo. E só ele tem como fazer isso. Porque é só o apóstolo que recebe as grandezas de Deus. O pastor, não. O mestre, não. O profeta, não. O evangelista, não. Eles têm que passar pelo apóstolo para receber e transmitir. Porque a transmissão é só do apóstolo. Mais ninguém. Mais ninguém. O apóstolo é aquele transmissor dessas grandezas de Deus. E os outros submetem aquilo que ele recebeu. Então, levar a igreja a agradar a Deus em Cristo. E só o apóstolo tem como fazer isso. Lá em Hebreus 11, 1, o que ele diz aí? Ora, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Quer dizer então, abençoados, o que quer dizer esse versículo? Ora, a fé é a firme certeza, é o firme fundamento, né, em outra tradução, das coisas que se esperam. Então, quando você espera algo bom, o que promove em você? Gozo, alegria, não é isso? Então, o viver por fé é viver uma vida gozosa. Porque ele tem certeza que essas coisas que ele espera,
trazida pelo Evangelho, chegará. Então ele sempre tem o que? Gozo. Ele pode passar por tribulação, mas há um gozo dentro dele. Ele diz, eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor. Eu tenho certeza. O que é ter certeza? É não ter dúvida em absolutamente nada. É isso que é ter certeza. Você tem certeza? Ah, tem. Não é tenho, porque certeza não existe mais ou menos. Certeza é o quê? É algo que vai acontecer. Nada pode impedir. Então ele diz, ora, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. O que você espera ainda você não viu. Mas você vai o quê? Ver, porque essa fé vai trazer à existência isso aí. Que pode ser tanto coisas espirituais como coisas materiais. Como a fé é para viver na terra, então a fé é para materializar o quê? Riqueza da terra. E ninguém vê, e nem você viu ainda, mas você creu. E aquele que crê, verá o quê? A glória, quer dizer o resplendor. Vai ver a realização daquilo. E o que vai gloriar a Deus primeiro vai ser você. São quantos? 280 milhões da Mega? Olha, isso é nosso, pessoal. Você sabia que ouro e a prata é nossa? São 280 milhões. Agora, quando isso vai acontecer na minha vida e na sua vida? Se essa fé estiver robustecida dessa forma. Se ela estiver encorpada nesse contexto de que você está com o Evangelho. E você sabe de quem você recebeu. Porque isso é importante, você tem que saber de quem você recebeu. Porque isso glorificará a Deus, e os anjos com os teus olhos verão e manifestarão isso. Porque os anjos foram criados e foram promovidos para servir quem? Os da fé. Os da fé que são promovidos pelos anjos. Quem pode ser os filhos, mas filho que não está andando pela fé, não tem promoção nenhuma para ele, porque seria injusto, e Deus é justo, porque quem é que anda pela fé, porque esforçou, congrega, semeia, não sonega, não é sonegador, porque alguns são sonegadores, não semeiam, então isso é sonegar. Bom, você continua ainda salvo? Lógico, porque salvação não vem de obras. Mas essa promoção aqui não cairá certamente na mão dele. Certamente não vai, porque é desobediente. É a lógica. Deus é justo, porque senão, né? Não precisava ter certeza, convicção. E ter certeza e convicção é no meio das grandes tribulações. O troço aqui está feio, mas eu tenho certeza. A carne está querendo me enganar, está querendo me envergonhar. Sossega dentro de mim, minha alma. Ainda louvarei o Senhor nisso. Aquieta aí. Não adianta querer me tirar desse propósito, que você não vai conseguir. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção, estou firmado nesse Evangelho, e não arredo o pé, aconteça o que acontecer. Lá em Gálatas 3, 7 ao 9, o que ele diz? Sabeis, pois, os que são da fé, são filhos de Abraão. Então nosso pai, Abraão é nosso pai da fé. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios. É você o gentio? Eu, presente. Então eu sou justificado, eu sou gentio. Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou
primeiro o evangelho a quem? A Abraão. Dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nós somos a nação de Deus, assim é? Bendita. De sorte que os que são da fé são benditos, quer dizer, são abençoados com o crente Abraão. Os da fé. Quem são os da fé? Aqueles que andam confessando esse evangelho, crendo nele piamente. Então você tem certeza que o que você não vê, o que você não espera, vai acontecer. Ah, papai, assim é. A palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que é isso? O que é crer contra a esperança? É quando não há esperança nenhuma mais. Estou ferrado, acabou, não tem jeito mais, não tem, mas eu creio. Você vai além da expectativa do acontecimento. Isso é fé, abençoado. Fé, quando você faz uma oraçãozinha que a coisa acontece, não é fé. Isso é pensar. Então veja bem aí, ó, de sorte que os da fé são benditos, são abençoados com o crente Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Romanos 10, 16 e 17, o que ele diz aqui, olha? Mas nem todos obedecerão ao evangelho. Ai. E para não obedecer ao evangelho, ele tem que estar onde? Aqui. É aqui que prega o evangelho. Mas nem todos obedecerão ao evangelho. Então muitos aqui não vão obedecer esse evangelho. Muitos que virão não vão obedecer isso. Vão estar no nosso meio, mas oi, irmão, tudo está bem. Ele vai aprender igual o papagaio, mas não vai obedecer, porque para obedecer tem que criar o impossível na sua vida. Você vai ter que testemunhar muita coisa, abençoado. Porque quando você vai lá em Hebreus, Paulo fala sobre os heróis da fé. Abraão, Jacó, os profetas, Moisés, Davi, ele fala de todos eles, e todos eles fizeram grandes coisas pela fé em Deus. Nossa fé em Cristo agora é muito mais, porque a promessa para a segunda casa é muito maior do que a primeira. E a palavra que eles não obtiveram sucesso, porque sem nós não poderiam ser aperfeiçoados. Então, olha como nós somos importantes. Agora, para isso, você tem que viver pela fé. E fé tem que acontecer coisas, tem que realizar. Eu tenho que ver você realizando coisas. Eu tenho que ver você fazendo as coisas acontecer. Eu creio que nesse ano de 2019, muita semente boa vai cair na nossa terra. Está aqui, pastor. Tá, opa. Olha, esse ano tivemos muitos sinais, né? Tivemos. Olha, microfone aqui, um retroprojetor. Olha, gente, são coisas, né? O aluguel que estava atrasado aí, a abençoada foi lá e liquidou. Quer dizer, e acontecemos. Então, quer dizer, está tendo indícios que você está vivendo pela fé. Olha, nós temos riqueza aqui, abençoado. Que igrejas que tem aí 10 anos, 20 anos, não tem que nós temos aqui não. Nós porque acostumamos, não é isso? Temos uma bateria de primeira. Olha aqui, instrumentos. Tudo isso aqui, esse complexo aqui, ele é complexo. Para uma pessoa comprar e fazer isso acontecer. Isso é difícil, isso não é fácil não, Isso não é fácil. Todo o nosso trabalho é aqui em cima do computador. Tiago aí que coordena isso tudo, e isso é difícil. Temos um blog perfeito.
E não fazemos campanha. Muito bem. Uma salva de palmas. Não fazemos desafio nenhum com Deus, não, abençoado. Aqui é tudo voluntariamente. Você sente lá e falou, não, eu vou semear tanto. Está aí, ó. Por quê? Você vive pela fé. Ele diz, aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Isso é rico demais, abençoado. Isso é revelação. Se você quer materializar riquezas na tua vida, você tem que viver pela fé. Não, eu vou semear com fartura hoje. Porque eu já estou vendo. Uma mãozinha, uma nuvem escura com uma palma da mão lá em cima. Vai chover. E tem anos que não chove. E eu disse que vai chover, vai chover. Vai chegar. Isso é o profeta, né? Elias, né? Aí foi chegando de repente. Porque ele chamou a existência. Você chama a existência aqui nas coisas materiais quando você se torna um semeador com fartura. Isso vai acontecer. Assim é? Então, assim, a fé vem. A fé não busca. Essa fé, que é a fé santíssima, ela não é buscada. Ela não tem oração, intercessão, jejum, busca nos montes, não existe isso. A fé, ela o quê? Vem. Pela o quê? Pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé em Cristo. É só Cristo que consegue promover uma fé robusta em mim e você. Se não for, meu irmão, último versículo, Romanos 12, 3, ele diz, porque pela graça que me é dada, Paulo novamente, essa é a vida do apóstolo, recebi a graça, eu tenho endereço de quem eu recebi a graça, é a graça de Paulo, mas quem me deu foi o edificador, foi o edificador que passou para mim, então eu tenho que honrar isso aí. Foi o doutor José Alice que passou isso para mim. Porque pela graça que me é dada, foi me dada, foi de graça que eu recebi. Digo eu a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a fé é dada, meu irmão. Você não busca a fé. Então esse negócio de buscar a fé, isso é heresia. Hoje é uma heresia. No Antigo Testamento não, hoje é uma palavra sem valor, sem fundamento, sem base. Ela vem, e vem pelo quê? Ouvir. Por isso que tem que estar congregando. Se não vier a congregação, não vai receber. Se não vai receber, não vai ter a fé. Se não tem a fé, não crê. Não crê que vai receber grandes coisas. Assim é, abençoado.